Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 18 de abril, recordamos hoje os santos São Galdino e Beata Maria da Encarnação, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar com a história de São Galdino, cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu aos pobres. Galdino não decepcionou sua diocese católica, praticava a caridade e instigava todos a fazê-lo igualmente. Pregava contra os hereges, convertia multidões e socorria também os pobres que se encontravam presos por causa de dívidas, geralmente vítimas de agiotagem. Vamos conhecer um pouco de sua história. Nascido em Milão, na Itália, no ano de 1096, São Galdino foi um religioso com uma rápida ascensão, diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vítor IV, que era apoiado pelo Frederico, o Barba-Roxa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. O arcebispo e Galdino só não morreram porque procuraram abrigo junto ao Papa oficial Alexandre III. Mas logo depois, Oberto morreu e o arcebispo precisava de alguém que continuasse sua luta. O Papa não teve nenhuma dúvida em nomear o próprio Galdino e consagrou o bispo pessoalmente em 1166. Serviu tanto aos pobres que suas visitas de apoio receberam até um apelido, o Pão de São Galdino, uma espécie de cesta básica, material e espiritual, pois dava pão para o corpo e orações, que era o pão para o espírito. Foi uma fonte de força e fé para lutar contra os opressores. São Galdino defendia seu povo e sua terra com todas as forças. Porém, após concluir um sermão contra os inimigos da igreja e da cidade, com grande emoção, acabou caindo morto de repente, em frente a milhares de fiéis. Morreu em 18 de abril de 1176, justamente no instante em que fazia no púlpito um sermão, inflamado contra os pecadores, os hereges, inimigos da igreja e os políticos, inimigos da cidade. Que possamos rezar pedindo sua intercessão para que haja mais sacerdotes assim, sem medo de dizer a verdade. Amém. Neste dia, também lembremos da Beata Maria da Encarnação. É considerada a mãe fundadora do Carmelo na França, porque ela ajudou a espalhar por toda a França a reforma carmelita de Santa Teresa de Ávila. Vamos conhecer a sua história. Ela nasceu em Paris no dia 10 de fevereiro de 1566 e se chamava Bárbara, filha de um homem riquíssimo, influente na corte francesa e na vida religiosa, por ser um homem muito devoto, assim como sua descendência. Como era costume na época, Bárbara foi enviada às irmãs menores da humildade de Nossa Senhora, que habitavam nas proximidades. Regressou à família aos 14 anos e não pôde optar pela vida religiosa, pois aos 16 anos foi entregue como esposa ao Visconde de Villemont, Pedro Acário, senhor de muitas terras, muito atuante na política da corte e cuja influência era tão forte quanto a de sua família, possuidor de costumes sérios e seguidor dos preceitos cristãos. Tiveram 6 filhos. O rei Henrique IV, após desfazer a liga política a qual seu marido pertencia, mandou para o exílio e confiscou-lhe todos os bens. Foram 4 anos de várias atribulações financeiras e aflição de espírito. Porém, Bárbara não se abateu, tomou a defesa do marido, não se detendo até provar a inocência dele e reaver todos os bens. Foi com essa fibra que educou os filhos com generosidade, no respeito e no serviço ao mais pobre, doente e mais desamparados. Ensinou-os a viver de maneira simples, sóbria, modéstia e no amor à verdade, pois a verdade é Cristo. Ensinou-lhes também o espírito de sacrifício e a força de vontade perante as dificuldades. Nesse período, conheceu o religioso Francisco de Sales, depois também fundador e santo pela Igreja, o qual aprovava sua atitude e comportamento, vindo a tornar-se o seu diretor espiritual.
Em 1601, ela leu os escritos de Teresa d'Ávila e desejou, ela mesma, uma leiga, fazer todo o possível para introduzir na França a reforma carmelita. Um ano depois, acolheu as primeiras vocações e obteve a autorização do rei, o qual lhe dispensava uma grande consideração. E em 1603, o Papa Clemente VIII enviou-lhe sua autorização para a fundação. Portanto, ela pôde construir o primeiro mosteiro carmelita na França. Depois, com os outros que vieram em seguida, houve uma forte influência na espiritualidade católica de seu tempo. 3 de suas filhas entraram no Carmelo de Amiens. Em 1613 morreu seu marido e só então ela tomou o nome de Maria da Encarnação, tomando o hábito e jurando os votos a uma de suas filhas, que se tornara abadesa do mosteiro de Amiens, onde ela permaneceu durante algum tempo, para depois estabelecer-se no de Pontoise. Manteve-se sempre ativa e preparada para discussões sobre o tema da fé, com personagens próprios e autorreveladores, e sempre humilde e afetuosa como simples carmelita de sua comunidade. Maria da Encarnação, Madame Acario, era considerada a madre fundadora do Carmelo na França, porque contribuiu para a difusão da reforma carmelita de Santa Teresa d'Ávila, mais do que todos em solo francês. Ela terminou seus dias num leito de dor em Pontoise e, ao morrer no dia 18 de abril de 1618, recitou várias vezes os Salmos 21 e 101. Esse dia era uma quinta-feira santa. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino e Beata Maria, fazendo-os firmes instrumentos de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina, permita-me a mim também ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Galdino e Beata Maria, rogai por nós.